Olha, tem carro que é icônico e tem a Ferrari 250 GTO. Para muita gente, este é, sem dúvida, o carro mais desejado do planeta. Mas o que exatamente torna a 250 GTO uma lenda tão, mas tão valiosa? Para a gente ter uma ideia do que estamos falando, em 2018, uma GTO de 1963 foi vendida. Numa venda particular, ok? O preço, 70 milhões de dólares. Sim, é isso mesmo. Isso fez dela o carro mais caro já vendido na história. A pergunta que fica é: como? O que leva um carro a atingir esse patamar? Bom, é o que vamos investigar aqui. Foi uma espécie de tempestade perfeita, sabe? Uma combinação de raridade, beleza e, claro, muita história, que transformou um carro de corrida dos anos 60 no verdadeiro santo graal automotivo. E essa história, olha só, ela não começa num estúdio de design com alguém fazendo um desenho bonito. Não, ela começa com um plano bem astuto para dominar as pistas de corrida. O próprio nome já entrega o propósito. GTO é a sigla em italiano para Gran Turismo Homologado. Traduzindo, Gran Turismo Homologado. E o que isso quer dizer? Que ele foi construído com um objetivo muito específico em mente: cumprir as regras para poder competir nas corridas de GT. E aqui começa a lenda da raridade. A Ferrari construiu apenas 36 desses carros. É isso, só 36. Isso, por si só, já coloca a GTO num nível de exclusividade que é simplesmente surreal. E existe até uma história famosa sobre como eles conseguiram essa homologação para correr. A lenda diz que o próprio Enzo Ferrari deu uma desperto. A regra exigia a produção de 100 carros, e a Ferrari não tinha. Então o mito conta que eles ficavam trocando os carros de lugar para enganar os fiscais, mostrando os mesmos chassis várias vezes. Essa história é ótima, né? Mas a verdade é um pouco mais complexa e talvez ainda mais genial. O que a Ferrari fez foi argumentar que a GTO não era um carro totalmente novo, mas sim uma evolução do modelo anterior, a 250 GT. E por ser uma evolução, ela não precisava se enquadrar na regra dos 100 carros. Foi uma jogada de mestre. Ok, já entendemos a história por trás. Mas e o carro em si? Vamos mergulhar nessa máquina e ver o que a tornava tão especial. Primeiro, o coração da fera. Um motor V12 Colombo de 3 litros com seus quase 300 cavalos de potência, já mais do que testado e aprovado nas pistas. E a carroceria? A carroceria é toda de alumínio, martelada à mão. E aqui tem um detalhe sensacional. Justamente por ser feita à mão, não existem duas GTOs exatamente iguais. Cada uma é única. Lá dentro, o foco era um só: performance. Esquece qualquer luxo. Um exemplo perfeito disso é o câmbio com aquela grelha de metal exposta, sabe? Aquele clac-sac metálico a cada troca de marcha se tornou uma verdadeira assinatura da Ferrari por décadas. E quando eu digo que o foco era total na performance, é sério. O interior era completamente despojado, sem tapetes, sem nada, para economizar peso e, principalmente, para eliminar qualquer distração. O carro não tinha nem velocímetro. Pensa nisso. A única coisa que importava para o piloto era o conta-giros. E o design exterior? Aquela forma não é só por beleza, ela é pura função. A aerodinâmica foi fundamental no projeto. A GTO foi desenvolvida em túnel de vento, uma grande inovação para a época. É por isso que ela tem esse nariz longo e aquele spoiler traseiro integrado à carroceria. Isso resolveu um problema sério de estabilidade em alta velocidade que os modelos anteriores tinham. Então, temos um carro raro, potente e lindo. Mas um carro bonito é uma coisa, um carro vencedor é outra completamente diferente. E a GTO? A GTO nasceu campeã. Logo na estreia, em 1962, nas 12 horas de Sebring, com ninguém menos que o campeão de Fórmula 1, Phil Hill, ao volante, a GTO chocou todo mundo. Ela terminou em segundo lugar na classificação geral, competindo contra protótipos bem mais potentes. Ali ficou claro que ela não estava para brincadeira. E aquilo foi só o começo. Nos 3 anos seguintes, a GTO construiu um currículo de vitórias simplesmente incrível. Garantiu o campeonato de construtores da FIA por 3 anos seguidos e venceu corridas importantíssimas por toda a Europa. E ela conquistou tudo isso numa era de ouro das corridas de GT, viu? Vencendo consistentemente alguns dos carros mais bonitos e potentes já feitos, como o Shelby Cobra, o Jaguar E-Type e o Aston Martin DP 214.
Certo. Então, como é que um carro de corrida aposentado se transforma nessa obra-prima de colecionador? Pois é, depois que a carreira dela nas pistas acabou, a GTO meio que caiu no esquecimento, virou um carro de corrida de segunda mão. Foi só no final dos anos 70, com o início daquele boom dos carros clássicos, que a sua ascensão ao status de lenda realmente começou. Quando era nova, em 62, a GTO custava US$ 18.000. Era caro para a época, claro, mas é uma fração do que vale hoje. E tinha mais, não bastava ter o dinheiro. Os compradores precisavam ser pessoalmente aprovados pelo próprio Enzo Ferrari. Ele não estava só vendendo um carro, ele estava escolhendo guardiões para o seu legado. A lista de proprietários de alto escalão ao longo dos anos só ajudou a fortalecer a mística do carro. Estamos falando de gente como o designer de moda Ralph Lauren e o baterista do Pink Floyd, Nick Mason. Isso só aumentou a importância cultural da GTO. Então, o ponto crucial é esse. O valor incrível da GTO não vem de um único fator. É a tal da convergência perfeita. Raridade extrema, um pedigree de corrida dominante, uma beleza incomparável e um significado histórico gigantesco, marcando o auge dos carros GT de motor dianteiro da Ferrari. Isso ilustra perfeitamente a dupla identidade desse carro. Afinal, a GTO é a máquina de corrida definitiva ou é uma obra de arte de valor incalculável? Talvez a resposta seja que ela é as duas coisas. E é por isso que seu verdadeiro lugar, seja na pista ou em um museu, vai ser sempre no topo do mundo automotivo. Olha,